Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas aulas remotas de genética molecular. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thalita Basso e nessa aula nós vamos dar continuidade à tecnologia do DNA recombinante. E nessa aula de hoje nós vamos ver então a clonagem bacteriana, por que ela é feita e como ela é feita, e os métodos de transformação bacteriana. Bom, pessoal, então nessa nossa aula nós vamos fazer uma breve revisão do conceito da tecnologia do DNA recombinante e vamos iniciar então as técnicas de clonagem. Por que é feita a clonagem? Qual que é o objetivo da clonagem, né, na tecnologia do DNA recombinante? E como é feita essa clonagem? Nós também vamos ver métodos para transformação bacteriana e como é feita então a seleção de transformantes, ou seja, a seleção de células que foram transformadas. Então, como a revisão do conceito da aula passada, né, da tecnologia do DNA recombinante, nós vimos então que para obter um DNA recombinante, primeiro a gente precisa então de um vetor. Esse vetor, o mais utilizado é o plasmídio bacteriano. As características desse vetor, o que é? Contém, então, uma origem de replicação, que vai fazer com que esse vetor consiga se replicar de maneira independente do cromossomo. Os vetores, né, e os plasmídios, eles também têm uma marca de seleção, que geralmente é um gene responsável pela resistência a algum antibiótico, e vai ter então uma região na qual pode ser inserido então o DNA exógeno ou o DNA de interesse, o gene de interesse. E nós vimos também que os vetores, né, os plasmídios mais modernos, eles podem conter essa região de polylinker ou região de ligação múltipla ou sítio múltiplo de clonagem. O que é esse sítio múltiplo de clonagem? Então, é uma região do plasmídio que é feita artificialmente, onde nessa região vai ter sequências de nucleotídeos específicas para cada enzima de restrição, sendo que nessa região, ou melhor, né, em toda essa outra região aqui, em toda a região que vai ser inserido o DNA exógeno, só vai ter uma única sequência de nucleotídeos específica para cada enzima. Dessa maneira, a gente sabe que uma enzima específica, ela vai agir em determinada região, vai fazer com que, então, aquele plasmídio seja rompido, havendo, então, a linearização desse plasmídio para fazer com que, então, ocorra a ligação, então, do DNA exógeno. Então, aqui, o nosso vetor, ele vai ser digerido com uma enzima de restrição que vai fazer, então, a identificação de uma sequência alvo, de uma sequência de restrição ou de uma sequência de reconhecimento, e vai fazer, então, o rompimento aqui da ligação fosfodiéster, vai fazer o rompimento das ligações aqui, ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, e o rompimento aqui da outra ligação fosfodiéster, gerando então aquelas extremidades coesivas, né, que nós vimos, que são extremidades complementares. E o nosso DNA exógeno, DNA de interesse, ele também vai ser digerido com a mesma enzima de restrição,
fazendo com que haja então o rompimento, né, da mesma sequência de restrição, para que essas extremidades sejam complementares e com o auxílio, então, da DNA ligase, vai haver, então, a ligação dessas extremidades complementares. Então, a DNA ligase vai catalisar essa ligação. E dessa maneira, então, a gente obtém a nossa molécula de DNA recombinante. Tá joia? Aqui eu trouxe para vocês, então, é um plasmídio específico. Então, tem aqui a origem de replicação, que vai fazer com que ele se replique independentemente do cromossomo da célula. Uma marca de seleção, que aqui é para ampicilina. E aqui nós temos, então, o sítio de ligação múltipla. Como que é esse sítio de ligação múltipla? Então, ele vai ter sequências de reconhecimento específica para cada enzima de restrição, sendo que essas sequências específicas para as enzimas de restrição, como eu disse no slide anterior, são sequências únicas, ou seja, a enzima de restrição só vai romper a dupla fita de DNA em uma região específica. E então esse sítio de clonagem múltipla, ele vai fazer com que aumente a versatilidade do plasmídio. De que maneira? A gente, então, com um único plasmídio, a gente vai poder usar diversas enzimas de restrição. Então, estudos, né, detalhados da estrutura e da função de um gene a nível molecular vai precisar de grande quantidade desse gene. E então, uma variedade de técnicas, né, geralmente as chamadas técnicas, a tecnologia do DNA recombinante, elas são usadas então na clonagem de DNA, que vai permitir então preparar uma grande quantidade de moléculas de DNA idênticas. E o DNA recombinante, ele é simplesmente qualquer molécula de DNA que vai ser composta por sequências derivadas de diferentes fontes. E a capacidade, então, de amplificar sequências específicas de DNA, como por exemplo de um gene, vai ser crucial, então, nesse processo. E então nós chamamos essa amplificação, né, de uma sequência específica de DNA de clonagem, que nada mais é do que um processo que vai replicar, ou seja, que vai duplicar o DNA diversas vezes até gerar um número muito grande de cópias idênticas. E a habilidade, então, para construir moléculas, né, de DNA recombinante e inserir em células. Então, todo esse processo, então, é chamado de clonagem de DNA. E esse processo geralmente envolve, então, um vetor que vai fornecer a informação necessária para que ocorra a propagação do DNA clonado na célula hospedeira em divisão. Então, as etapas, né, desse processo de clonagem, primeiro vai ser, então, a obtenção do DNA recombinante, que, como nós já vimos, vai ser feita, então, a digestão do vetor com uma enzima de restrição. Então, aqui está nosso vetor. Vai ocorrer, então, aqui a lise,
né, a quebra aqui do vetor, a linearização do vetor. O nosso gene de interesse, nosso DNA exógeno, ele vai ser tratado então com a mesma enzima de restrição para gerar então as extremidades coesivas complementares e com o auxílio então da DNA ligase, que vai catalisar então as ligações. Dessa forma, então, a gente obtém a nossa molécula de DNA recombinante. O próximo passo, então, na clonagem vai ser, então, a inserção desse DNA recombinante numa célula hospedeira. Normalmente é utilizada a bactéria. Por que a bactéria? Porque a bactéria é um dos micro-organismos que tem o menor tempo de geração, que é de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, uma célula origina duas. Duas células originam 4 e assim sucessivamente. Então, em 24 horas, nós vamos ter uma grande quantidade de células. E essa inserção desse plasmídio na célula bacteriana pode ser feita também por diversos métodos. Tem o método químico, o método por eletroporação, que nós vamos ver mais adiante nessa aula. E essa bactéria, então, contendo esse plasmídio, ela vai ser cultivada no meio seletivo para que ocorra, então, a replicação do nosso DNA de interesse. Então, vai acontecer a replicação da bactéria e, com isso, acontece, então, a replicação do DNA de interesse. E, posteriormente, se o objetivo é o DNA de interesse, a gente vai fazer o isolamento desse DNA de interesse. Se o objetivo é o isolamento de uma proteína que é sintetizada, né, que é uma proteína que é expressa por esse DNA que foi inserido. Então, a gente vai purificar a proteína. Então, na clonagem molecular, existem dois métodos. Existe o método dependente de célula viva, né? Que é a clonagem, que acontece em vivo, e é dependente de células vivas, geralmente de bactérias ou leveduras. Então, a primeira etapa vai ser, então, a obtenção do DNA recombinante, onde a gente vai fazer, então, a incorporação do gene de interesse no nosso plasmídio. Então, aqui está o nosso plasmídio, que foi digerido com uma enzima de restrição, e o gene de interesse, que foi digerido com a mesma enzima de restrição, formando, então, extremidades complementares. Essas extremidades, elas vão se ligar com o auxílio da DNA ligase, que vai catalisar essa reação. E a segunda etapa, então, que é a clonagem propriamente dita, onde vai ocorrer, então, a amplificação da molécula de DNA recombinante em vivo. Por que em vivo? Porque ocorre dentro de células. Então, primeiramente, o vetor, o DNA recombinante, é introduzido dentro da célula, e essa célula, então, no meio de cultura, vai fazer com que a célula se duplique e o vetor, por conter, então, aquela origem de replicação, ele também vai se replicar, se duplicar, independentemente do cromossomo, fazendo com que, então, aumente a quantidade de DNA recombinante. Como eu disse, se o objetivo é a obtenção, o isolamento do gene de interesse, então pode ser feito então esse isolamento, a gente vai ver mais adiante. E se no caso é uma proteína que é expressa por esse gene, a gente também consegue fazer então a purificação dessa proteína. E também existe um outro método de clonagem,
que é o independente de células vivas, ou seja, acontece in vitro, que é a tecnologia do PCR, onde é utilizado uma enzima chamada de DNA polimerase. Então aqui trouxe para vocês aqui uma figurinha da DNA polimerase, como que é vendida. E nessa tecnologia do PCR, que nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula, então a cada ciclo que ocorre, a nossa quantidade de DNA é duplicada. Então aqui não precisa não é necessário células para ocorrer a duplicação, somente com a enzima DNA polimerase o DNA é duplicado. Mas como eu disse, a gente vai ver na aula que vem.